Olá, sejam bem-vindos ao canal do Pode Tudo Sem Limites, aqui no Espaço Luiz Jardim. E hoje nós temos um assunto muito interessante, muito importante para os nossos dias de hoje. Nós vamos falar sobre o lixo nosso de cada dia, o plástico e a destruição do planeta. E eu já chamo o Dr. Luiz Jardim para fazer uma apresentação do tema, sobre o assunto. Boa tarde, senhoras e senhores. Mais uma vez a gente tem um podcast Tudo Pode Sem Limite. Dessa vez nós vamos falar ainda na temática sobre meio ambiente, sobre o plástico e o impacto desse na existência de todo o planeta. Perfeito, doutor. Então eu inicio perguntando qual que é a importância do tema para a nossa sociedade nos dias atuais. Veja só, André, a civilização efetivamente começou há 26 mil anos. É a ocupação da natureza, né, com a Idade do Bronze e usando os recursos naturais pelos humanos, que geraram um impacto significativo, mas incipiente. Aí no final da Era do Bronze, nós assistimos, os nossos antepassados assistiram à destruição da megafauna e erradicação das florestas de conífera na região da Grécia e Oriente Médio, causando desertificação, mudança no clima. Mas, no entanto, durante esse período não houve um impacto significativo para a existência do ser humano, nem de determinados biomas. Mas como o pensamento dominante, inclusive da Igreja Católica, que a natureza e todos os recursos estavam à disposição do homem, independente das consequências para os outros seres e para o planeta, então foi utilizando-se mais do que nós poderíamos, o planeta podia recompor. Efetivamente, a partir da Revolução Industrial, meados do século XIX, com o advento da máquina a vapor, o planeta começou a sofrer um dano irresponsável e inconsequente. E hoje, com o advento do plástico, ameaça a própria existência da humanidade e de todos os biomas. Perfeito, doutor. Inclusive, por onde nós passamos, nós encontramos o plástico, né, por toda parte do nosso verde, né, das praças, enfim. A realidade do lixo diário. Veja só, eu vou fazer uma digressão sobre a evolução até chegar no plástico. Certo. Em 1862, no preâmbulo da Guerra Civil Americana, ou em curso a Guerra Civil Americana, a busca de um material que substituísse a borracha, porque a borracha é um látex, né, que era produzida na natureza. Alexandre Parks deu início à criação dos polímeros. Em 1970 surgiu a parquesina e depois a celuloide, criando para substituir o marfim na produção de bolas de bilhar, em cabo de ferramentas, que era mais barato e mais acessível. Não por uma preocupação da preservação da espécie dos animais, né? de elefante, morsa e outros animais que produziam marfim, mas mais pelo custo. Em 1900... Não era pela morte dos animais. Não, era Entendi. Só pelo custo. Entendi. À época, existiam as colônias britânicas e alemã e belga, eles cooptavam as civilizações da África para eliminar os elefantes, né, e importava
toneladas e demais toneladas da região do Serengeti para os demais diversos usos, né? E, inclusive, as tartarugas também eram usadas para fazer caixas de souvenir, óculos e essa coisa toda. Então, em 1907, Leon Hedrick Baker desenvolveu a baquelite, que substituiu a madeira na condução de fazer o invólucro dos rádios. Sei. Rádio, telefone, até os anos 50 era feito de baquelite. Foi o primeiro. Antes era de madeira. Hein? Antes era de madeira. Antes de madeira. Aí, consequentemente, foi o primeiro plástico sintético. Agora ele tinha uma vida efêmera, porque qualquer batida ele quebrava. Então, eles combinaram o ácido carbônico, o fenol, com o formaldeído. E quando ele endurecia, formava isso. Desde então, surgiu uma centena de polímeros que foram desenvolvidos para diversas utilidades. O poliéster foi desenvolvido em 1932, que foi usado desde o disco à camisa. Nos anos, aí preservou, o poliéster preservou para fazer meia, misturando com algodão, essa coisa toda. E o PVC em 1939, o Teflon em 1941 e o silicone em 1943. A cada um com uma característica distinta e aplicações diversas. Atualmente, são produzidas 250 milhões de toneladas de plástico por ano para atender a demanda, e estritamente dos Estados Unidos. Veja a preocupação que há. Aí, quais são as principais consequências do lixo plástico? O plástico leva 400 anos para se decompor na natureza, se é que se decompõe. Alguns cientistas acreditam que a nanopartícula de plástico permanece no meio ambiente por tempo indeterminado, vindo ser absorvido por determinados organismos, animais, mamíferos e animais marinhos, e fazendo parte da própria estrutura deles. Então, permanece no meio ambiente por tempo indeterminado. A falta de espaço de aterro sanitário agrava mais o problema. De acordo com a pesquisa da Ambev, a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública, realizada no ano 2020, até uma ideia, o nosso estado vizinho, Alagoas, 95% de todo o plástico produzido e lixo descartado indevidamente, de forma inadequada, porque não tem aterro sanitário. Embora exista uma lei federal para o controle de resíduos sólidos, mas vem sendo ao longo dos anos descartada, ignorada essa lei. O descarte inadequado do plástico causa danos a rios, rede de águas pluviais, resultando em enchente, e parte desse lixo acaba nos oceanos, onde o plástico se degrada em partículas menores e minúsculas devido à ação dos raios ultravioleta, criando microplásticos. E esses microplásticos são ingeridos pelos organismos marinhos, peixes e tartarugas e cetáceos, baleias e focas e outros animais. Isso no oceano. No oceano. Fora os animais que são prejudicados no meio da natureza. O gado, o bovino, né, comendo papelão, comendo plástico, embalagem que... Inclusive nós temos de gados, né, comendo lixo. Justamente. Então esse lixo inadequado, e acontece o seguinte, mesmo havendo uma coleta incipiente de reciclagem, necessário se faz que as populações separem o lixo. E o ideal seria separar o plástico por tipo. Por quê?
Porque se você tem 1 tonelada de plástico e tiver 6 quilos de matéria orgânica, esse plástico vai para o aterro sanitário. Porque a pessoa não tem água para lavar esse plástico. Então, uma sugestão é que as donas de casa, quando separarem a caixa de margarina, do detergente, é passar uma aguinha e separar esse plástico. A marmita, passar uma água para que não vá com resíduo de matéria orgânica, porque vai atrapalhar os coletores de plástico que sobrevivem disso. E também eu acredito, doutor, que não só os coletores, o cheiro, né, do resíduo atrai os animais. Atrai. E aí é onde está o problema, não é? Aí os vetores, né, que traz agente patógeno nos lixões a céu aberto, tem além de ratos, insetos, bactérias, fungos. Mas o maior problema é o lençol freático do chorume desse material que vai sendo decomposto em inutilizar os lençóis freáticos, né? Explicando melhor para a audiência, ou seja, o lixo ele vai se decompondo e vai descendo junto com a água. O chorume que tem é a degradação da matéria orgânica e de determinados metais, como chumbo, dos elementos, né, das baterias, da bateria de celular, do plástico do celular que é jogado do lixo eletrônico, que é um outro podcast que nós vamos falar, para ter uma ideia de todo o lixo eletrônico. O Brasil é o segundo país que mais produz lixo eletrônico e só 2% desse lixo é reciclado. 2%? Só 2%. Ou seja, nós nunca vamos, dentro dessa matemática, nós nunca vamos vencer o lixo. Nunca. Porque cada dia que passa, os objetos são com uma vida muito efêmera. Outrora você comprava uma cama, uma cama de madeira, e ela durava gerações, né? Por exemplo, eu tenho uma cama que foi comprada em 1830, né? Está na minha família desde essa época. Mas hoje você compra uma cama box, duas basta de se mudar 2 vezes que ela não serve mais. Então isso tudo, além da polpa da madeira, que é frágil, ela é tratada com carbonatos, né, que faz com que ela se degrade facilmente. E ela gera cloro, né, determinado chumbo da tinta, e vai contaminando o lençol freático. Aí uma vez que chegou no lençol freático, nós temos aí uma crise ambiental, que é essa água perda... a perda do lençol freático, essa água não serve mais para utilizar como consumo. Água para o consumo humano, Sim. Né? Então, hoje, a Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, Princeton, ela foram decretadas agora, né, nanopartícula de plástico no sêmen dos homens nos Estados Unidos, devido a essas nanopartículas que eles estão se alimentando, né? É fácil de notar isso. Quando você passa por um local que tem lixo plástico, você percebe que com a ação dos raios solares, ele se esfarela. Quando ele, depois de um tempo, não é isso? Sim. Aí essas multipartículas, que é o grande pivô do nosso problema hoje. Então veja só, não adianta a pessoa pensar em pegar o lixo e botar a 50 metros de casa. Ele está limpando só o seu ambiente, mas esse lixo de uma certa forma vai voltar para ele através dos alimentos, através do ar, através da poluição e através da água. Estima-se que em 2050, se o planeta existir, haverá mais plástico no oceano do que peixes. A Organização Mundial da Saúde e a WWF já vem alertando através das redes sociais e dos sites que trabalham com a vida continuar. O plástico é responsável, só na América Latina, pela morte de 500 mil animais marinhos por ano.
É um número muito alto. Incluindo tartaruga, aves e crustáceos. A grande parte do plástico impede a penetração do oxigênio no sedimento marinho. Porque só 10% do plástico fica na superfície do mar. O resto desce. E aí ele impermeabiliza os corais e, consequentemente, ele compromete a bioquímica da flora marinha, causando a morte das algas, que são responsáveis por grande parte do oxigênio do planeta. Olha só. Mata as algas e os corais. Este ano, especificamente no mês de maio, a Universidade Federal de Pernambuco detectou morte e branqueamento de corais no litoral, em Olinda, no Setúbal, no Rio Grande do Norte. Muito perto de nós. Muito perto. Aí, outra coisa, das 7 espécies de tartaruga marinha catalogada, 5 estão em risco de extinção por conta da questão do plástico, que a sacola plástica de uso único, ela parece uma alga. O animal ingere e tem uma morte dolorosa. Meu Deus. E, consequentemente, vai impactar outros seres que se alimentam dela. Terrível. Essa ONG é a União Internacional da Conservação da Natureza. Falando ainda da realidade do lixo diário, eu fiz umas imagens aqui dentro de Garanhuns mesmo. Eu peguei no bairro do Viana e inclusive estamos mostrando agora. E aí nós percebemos a quantidade de saco plástico, de plásticos no solo. E aí eu observei o seguinte: a grande maioria dos espaços destinados ao verde, eles estão cheios de lixo de plástico, salvo alguns locais em que você percebe que tem um ser humano por conta própria cuidando. Eu até gostaria de agradecer a esses seres humanos que estão pensando no meio ambiente e também no próximo. Mas a grande maioria, como pode ser vista nas imagens, não se preocupam. Além de estar do lado dessas áreas verdes, parece que eles não se preocupam com o lixo espalhado pelas áreas verdes. Essa preocupação, veja só, existe alguns poucos países que o plástico foi banido, né? Então a sacola plástica não existe, não é proibido nesses locais. E o plástico que é utilizado para determinado recipiente, né, de combustível, essa coisa toda, e esse todo ele é reciclado. Um dos países, que é um dos países muito quase que ninguém ouve falar, é o Butão. Que fica na Cordilheira do Himalaia. É um reino, desde os anos 50 que foi proibido o plástico lá. Então lá não tem sacola plástica, usa papel. Como no passado usava-se papel e usa vidro. Certo. E o resíduo sólido das florestas dele, 80% das florestas estão incólume. No Serengeti, outrora, nos anos 70, foi proibido também, porque estava matando a principal fonte de renda, que é o safari fotográfico, estava matando os animais selvagens. O Zimbábue tinha proibido o plástico. Hoje eu não sei, mas nos anos 70 até os anos 80 era proibido a utilização de plástico. Entendi. No ritmo que, se não diminuir, não houver uma conscientização da substituição do plástico pelo vidro, que o vidro permanece inalterável por 1 milhão de anos. Olha, maravilha. E ele é totalmente reciclado. Existem plásticos que são de utilidade única. Por exemplo, todos os plásticos de água, para você beber água. Sim. Esses copos descartáveis. Às garrafinhas. Vezes, as garrafinhas. E as garrafas. As garrafas, elas... Veja só,
Esses plásticos de uso, cotonete de uso único, escova de dente é de uso único. Certo. E esse plástico tem um resíduo que não consegue você reprocessar ele. Porque filme plástico que envolve carne, brócolis, essas mochilas que guarda verdura, ele não consegue. Ele é de propileno, e quando você coloca na extrusora, ele trava o mecanismo, então ele vai ser descartado no lixo, no aterro sanitário, né? A única solução para esse tipo de plástico é a incineração. Atualmente, se continuar no ritmo que nós vamos, o oceano já tem um oceano de plástico, que é 3 vezes o território da França, entre o Oceano Índico e o Oceano Pacífico. Mas se continuar a acontecer isso, nós vamos ter 12 milhões de quilômetros quadrados de plástico na superfície do mar. Meu Deus. 91% de todas as garrafas plásticas produzidas não são recicladas, segundo o jornal Guardian. Atualmente, só a Coca-Cola produz 1 milhão de garrafas plásticas por minuto. Já pensou? Aonde vai parar tudo isso? Apenas 7% dessas garrafas PET são recicladas, são produzidas, são reproduzidas. São retornáveis. Justamente. São convertidas em outras garrafas. 600 bilhões de sacola plástica produzida anualmente no mundo. Dá para cobrir o planeta 2 vezes. E tudo isso é produzido do petróleo. Uma sacola plástica leva 200 anos para se decompor. Nós temos um grande problema. O descarte dessas sacolas, junto com o lixo doméstico, ela obstacula as galerias pluviais. E, consequentemente, vem as enchentes, e é um dano comum a todas as cidades. Eu tenho notado um problema que é geral no Brasil. As pessoas têm costume de jogar lixo em qualquer local, né? E eu perguntei já para algumas pessoas por que eles fazem isso. E muitos deles dizem que eles fazem porque a prefeitura recolhe. E quando eles entram em contato com... Isso eu já ouvi em São Paulo, já ouvi aqui, com esses órgãos, eles falam, não, pode colocar no lugar aí que a gente passa para recolher. Então eu vejo que há uma falta de informação correta e, pior, uma falta de educação. Eu creio, André, que o que pode ser feito é o seguinte: normalmente o ser humano não modifica muito daqui para o ser humano de São Paulo. Não é. O que diferencia essas pessoas é a educação e a informação. Veja como é interessante. Nos anos 80, todo o lixo da Europa e dos Estados Unidos ia para a China. Sim, eu ouvi isso. A China comprava o lixo e era uma forma da Europa mantinha-se limpa. Sim. Né? Só que a partir do ano de 2000, a China já tem seu próprio lixo, não comprou mais lixo da Europa. Então o que é que a Europa está fazendo? Uma parte é reciclada, outra parte que manda para a República do Chad e para Bangladesh, onde são verdadeiros lixões a céu aberto. E as populações de lá estão contaminadas de tudo que é de doença por conta do descarte inadequado desse lixo, né? Então as pessoas não pensam no bem comum como um todo, né? Aí eu fiz uma observação. Isso, em diversos locais, uma pessoa coloca um montinho de lixo, né? Mas de resíduos de construção, às vezes. Metralha. Resíduo sólido. Aí ele deixa ali um pouquinho. Aí passa um outro cidadão, vê aquele monte de lixo, coloca o lixo dele. Sim. Daqui a pouco, quando você vai observar, aquele lixinho que aquele camarada colocou da sua construção já virou aí uma quantidade exagerada de lixo, e aí o vento e os animais vão fazer com que ele se espalhe de forma mais rápida para outros locais. Mas isso aqui, veja só, hoje
É a falta de educação. Porque isso, tudo que você não, nada que você faz permanece incólume no planeta. E a pessoa não consegue enxergar o que ela está fazendo, o resultado daquilo que ela está fazendo. Nós temos praias hoje que estão cobertas de lixo, onde o mar está devolvendo o lixo, né? Justamente. Outra coisa, cada brasileiro hoje produz 500 gramas de lixo por dia. Agora você multiplica 220 milhões de habitantes a 500 gramas, quantas toneladas dá de lixo por dia? Nos Estados Unidos, cada americano produz 3 a 4 quilos de lixo por dia. É muita coisa. Porque dependendo do estado. Fazendo a multiplicação dá um número... Olha, vale salientar que a natureza, a matéria orgânica se decompõe rapidamente, tornando-se terra fértil. De 2 a 6 semanas. A embalagem de papel leva de 3 a 6 meses para se decompor. Uma ponta de cigarro leva 2 anos. Um chiclete, 5 anos. O plástico, 30 anos. Uma tampa de garrafa, 140 anos, moço. É muita coisa. Um isopor, 400 anos. Além de que a queima do isopor libera FC, que vai para a camada de ozônio. Quase todo o plástico é de origem do petróleo. Então esse plástico, ele decomposto, libera gás carbônico. Entendi. E esse gás carbônico acelera o processo de aquecimento global. Então, olha, uma fralda descartável e um absorvente pode durar até 450 anos para ser decomposto. Para se decompor. Até os anos 70 ninguém usava fralda descartável. Sim. E as populações eram mais saudáveis. Hoje é um grande problema. Agora o grande problema que há é a comodidade. E a gente só tem esse planeta, não tem outro. Então, hoje no G1 saiu uma reportagem dizendo que o planeta entra em estado catatônico de morte até 2050, por causa da mudança climática. Grande parte das regiões que são áridas, semiáridas, vão virar deserto. Isso é um relatório da NASA recentemente, já mostrando mapa de alguns locais que vão virar deserto, e um desses locais já está no Brasil. Sabe onde? Na região do Nordeste. No Nordeste já tem uma região, no Vale do Jequitinhonha era semiárido e hoje é árido. Entende? São milhares de quilômetros já. Eu não me lembro preciso, mas se for no blog vocês vão ter essa informação. Olha, para você ter uma ideia, a questão do lixo não é só o Brasil, a questão do lixo é mundial. Eu separei aqui uns dados de 5 maiores lixões do mundo. O lixão de Dandora, no Quênia, tem 850 mil toneladas de lixo. E é um país que tem 250 mil habitantes. O lixão de Laogai, na China, ela produz 15 mil toneladas de lixo por dia. O lixão de Bordo Poniente, no México, produz 12 mil toneladas de lixo por dia. O lixão do Jardim de Gramacho, no Brasil, atualmente está desativado, já recebeu 8 mil toneladas de lixo por dia, em São Paulo. O lixão de Sudokor, na Coreia do Sul, 18 toneladas de lixo por dia. O lixão de Delhi, hoje, dizem que tem um Himalaia de Delhi. O lixão de Delhi hoje, vocês vão ver na imagem, ele tem 65 metros todinho de lixo. Além desses lixões a céu aberto, e mesmo dos lixos que são dos lixões que tem aterro sanitário, ele gera metano, que aumenta a capacidade de, além do incêndio espontâneo, explosões, ele gera o gás que impacta no aquecimento global. O ideal seria que nos aterros sanitários tivesse
uma usina para usar esse metano para gerar energia. Sim. Mas pouquíssimo tem. Inclusive esse de Nova Delhi aí, se não me falha a memória, foi considerada agora recentemente a cidade mais poluída. A cidade mais o rio Yamuna, né, na Índia, é um dos rios mais poluídos do mundo, depois do Ganges. O Ganges, para você ter uma ideia, só de cinza de cadáver eles jogam 15 toneladas a cada 6 meses no rio. Fora os cadáveres que são em sepulto, que não deu tempo de queimar tudo, ele joga no rio. E as pessoas bebem dessa água e se lavam. Tomam banho da água, porque ela é sagrado. É sagrado. E não tem outra água. Deve ser sagrado, porque senão já era para ter morrido todo mundo, né? É verdade. Na região Nordeste enfrenta muitos desafios, né? Sim. Relacionado à gestão inadequada do resíduo sólido. Para ter uma ideia, na região Nordeste, aqui no Agreste Meridional, Garanhuns é o único que tem um aterro sanitário. Rapaz, só no Garanhuns? E no Agreste Meridional é Caruaru. O restante são já aterros sanitários da Muribeca, em Recife. E esses são aterros controlados, né? Uhum. A grande maioria de todas as cidades do Agreste de Pernambuco e do Sertão, ela tem lixão a céu aberto. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre soluções inovadoras? Sim. Porque nós falamos bastante do problema, né? Mas tem muita criatividade boa, tem muita solução também surgindo, né? Sim. Eu gostaria que o senhor falasse alguns exemplos de iniciativas de reciclagem e compostagem. Veja só, o primeiro passo que teria que fazer é fazer os galpões. No aterro sanitário teria que fazer uma coleta seletiva, né? Aí os órgãos públicos ou as organizações não governamentais teriam que ter uma estrutura para escoar determinada, para coletar o lixo. Então teria que ter um britador, e todo o lixo, metralha, resto de cerâmica, de construção, seria separado os metais ferrosos das colunas que foram derrubadas, essa coisa toda. O que é tijolo e cerâmica seria triturado e ter feito novos tijolos com muita durabilidade para a construção de pavimento, para a construção Sim. de casas, essa coisa toda. A coleta seletiva do isopor, para desagregar o isopor com gasolina, transformar ele num polímero e usar para impermeabilização de determinados locais que sejam afeitos à umidade. Ou triturar ele, misturar com cimento e fazer caqueiras, materiais que sejam para ornamentação de praça, essa coisa toda, porque ele ficaria contido, não soltaria resíduo e era permeável. Essa é uma alternativa. E separar o lixo orgânico do lixo, o lixo doméstico no caso, o lixo orgânico para fazer a compostagem. Uma parte, casca de frutas, e essas cascas de fruta das feiras livres, eles seriam triturados e faziam a compostagem, né? As aparas de árvores, essa coisa, triturava e fazia a compostagem. Dentro de 120 dias, com a introdução de torta de mamona e alguns agentes degradantes, faziam com fungos e bactérias, esse transformaria em adubo. E a alimentação, o resto de comida, seria feito um outro tipo de compostagem, para evitar os agentes patógenos. Certo. Porque a degradação do feijão, depois de degradado, né, ele vai fermentar e vai criar diversas lavas de mosca, essa coisa toda. Sim, e trazia agentes patógenos para o meio ambiente. Então esse seria. A maior sugestão seria procurar um organismo internacional ou buscar no Fundo Mundial, no Banco Mundial, um dinheiro
né, para se fazer, por exemplo, o esgotamento sanitário de determinados bairros e uma estação de tratamento de água para fazer a questão das águas pluviais e das águas de dejeto. Porque a partir de 1960, especificamente Garanhuns falando, a grande maioria da população começou a ligar a água que outrora ia para a fossa nas águas pluviais. E aí contaminou as águas da chuva. E aí hoje agrava com uma quantidade de lixo. Então necessário se fazer uma grande estação de tratamento d'água. Essas águas que estão poluídas com dejetos seriam oxigenadas, usava tanino, não é, para purificar elas. Uma parte transformava em gás e outra parte ela era tratada e seguia o curso natural para a Lagoa do Mundaú, em Alagoas. Isso do rio Mundaú. No rio Canhoto, todos os dejetos de todas as cidades à margem dele é jogado no rio. Isso há mais de 40 anos. Então, o que podia ser feito? A meu ver, né? Uma sugestão seria essa. É um projeto faraônico, porque exige muito dinheiro. Fazer uma termoelétrica com filtro. Certo. Então fazia um conglomerado de cidades, 10 cidades, 12 cidades, e fazia uma usina termoelétrica. Certo. E todo o resíduo que não fosse reaproveitado seriam transformado em energia, através da queima com o filtro. Certo. Porque o resíduo resultante dessa fumaça teria usado para fazer asfalto. Então, existe soluções. Existem soluções. E o senhor disse que é um custo alto. Alto. Mas se comparar com a perda que nós temos... Não, o custo veja só, se acontecer uma coisa dessa, uma única vida salva, vale mais do que qualquer dinheiro. Verdade. Não é verdade? Sim. Então, existem alguns países que fazem transformação do lixo em energia. Singapura com um papel de confeito é incinerado. Então, vamos falar sobre cidades, sobre casos de sucesso, né? O senhor já está mencionando cidades e comunidades que obtêm sucessos nessa solução do lixo. Sim, porque uma parte do resíduo, em cada 80% de todo o lixo é reciclado, mas 20% são descarte. Tem lixo, tem plástico que não é utilizado mais. Não há como você reutilizar. O plástico é reutilizado até 7 vezes. Existe no outro podcast, a gente vai falar qual os tipos de plástico. Certo. E como deve ser feito o descarte dele. Então, esses plásticos, por exemplo, um copo de beber água de plástico, ele não deve colocar café. Ah, não? Não. Por quê? Porque ele vai liberar a substância. Ele não é próprio para café, ele foi feito para água. Mas é muito usado, principalmente Sim. pequeno. Você usa e libera formaldeído. O formaldeído vai entrar no seu sistema e vai abalar o seu sistema imunológico. Então a garrafa PET leva água, leva sol, o ultravioleta, ele começa a degradar o plástico e se transforma em formaldeído. É verdade. Aí o que é que acontece? Vai produzir estrogênio, hormônio feminino. Olha só que coisa. Aí para o homem é uma desgraça. Mas talvez seja uma consequência do que a gente está vendo aí na rua. Né? São coisas assim que as pessoas não têm conhecimento. Por exemplo, você compra uma embalagem de polivinil, que é aquelas embalagens que vem sorvete. Ela é própria para gelo, mas ela não aguenta temperatura quente. Aí a pessoa lava e usa para botar o feijão, para depois botar no refrigerador. Durante o período que você bota ela quente, ela libera nanopartícula de plástico que vai acabar com o seu fígado. É verdade. Entende? Então, alguns tipos de plástico você tem que saber para que são usados. Então, esse plástico que foi usado diversas vezes, ele pode ser feito banco de jardim. Então vamos lá. Essa dica é importante para quem está ouvindo.
plásticos, recipientes de plásticos, tipo de sorvetes, né? Acho que é muito utilizado nas nossas cozinhas para colocar o feijão. Então coloca o feijão quente, libera nanopartícula. Então estamos ficando cada vez mais doentes. Sim, a intenção é essa. Então o que nós precisamos fazer? Usar vidro. Não usar mais os recipientes de plástico. Evitar e fazer políticas públicas para evitar o quanto possível. Se cada repartição pública... Mas políticas públicas só se faz com... pressão da sociedade. Exatamente. Isso que eu ia falar. Então, o que é que deve ser feito? Se todas as repartição pública... por exemplo, o município de São Paulo, eu vou ter aqui, ele proibiu o canudo plástico. Sim. Isso em 2001. Foi. Mas a lei é 2019. Então ela baniu o canudo plástico. Outrora o canudo era feito de papel, com parafina, que em 6 meses ele se decompõe. Então por que não usar? Sim. Então se você vai para uma padaria, por que não o pão vem dentro de uma sacola de papel? É porque a indústria está de olho só no custo. Não, no custo, mas ele não está vendo que eles vão adoecer a população e acabar com o planeta. Então, nós, seres humanos, temos que nos conscientizar e pressionar políticos para evitar a quantidade de plástico que está sendo usada. Então, e banir a sacola plástica, se necessário, banir, porque isso é um dano irreversível. Então, vamos lá. Nós não podemos só eleger políticos que pensam em fazer festas. Nós temos que eleger políticos que tenham conhecimento para cuidar realmente da nossa população e do nosso planeta. Veja só, o político em si, a gente tem um livro interessante chamado Cuidar do Ser. Cuidar do Ser. Cuidar do Ser. Foi escrito por Filon de Alexandria, no século VI da era cristã. Então, o ideal é que cada político recebesse esse livro. Olha, vamos colocar esse livro aqui na descrição para você oferecer para o seu político mais perto, mais próximo. Veja só, a função da pessoa ter um cargo político é de grande responsabilidade. Sim. Porque as gerações que vão suceder a gente, vai pegar que planeta? Sim. Então, o que é que acontece? A gente tem que ter uma noção de trabalhar, de resgatar o que puder da natureza, evitar o impacto. Se toda a repartição pública deixasse de usar o plástico, o cafezinho, cada um comprava vidro, xícara, fornecia a repartição, para cada um tivesse sua caneca. Diminuía bastante. Uma escola, quantos pacotes de plástico? Tem um cidadão que vende aqui na Joaquim Távora, ele vende salada. Eu perguntei a ele quantos invólucros, que é plástico de uso único, ele utiliza por semana. Do grande, do médio, ele usa 180 a cada 3 dias. E do pequeno, 400. Aí você multiplica isso, ele, por ano, e veja quantas... Um comerciante, imagina milhares de comércios. E outra coisa, e o hambúrguer que você vai comer que vem dentro do isopor? É verdade. Então, e o café, você vai comer um chocolate quente que vem no isopor? Que vem no isopor também. Então, é uma questão de sobrevivência do planeta, entende? Tem. Então, é um apelo que a gente faz. Outra coisa, não custa nada a pessoa pegar 3 baldes em casa, um balde de tinta, que é barato, e fazer uma compostagem. E tem uma plantinha, tem uma verdura, tem um orégano, tem um coentro. O coentro, o pessoal está passando carrapaticida no coentro para matar a praga. E a gente está se envenenando a cada dia. Ou seja, a pessoa economiza, porque ela não vai buscar no comércio aquele tempero, né? Sim, e o tempero é gratificante você ter ali uma jardineira com determinados temperos e o que você tirou, a casca de fruta, de verdura, essa coisa todinha, você faz uma compostagem. Então, além de fazer um bem para a natureza, você está fazendo um bem para si próprio, porque você vai usar um alimento muito mais saudável. E no nosso blog, né, compartilhe
que tem outras dicas, né? E tem algumas sementes, algumas mudas que pode ser adquirida de graça, só é entrar e pedir, sabe? O espaço está aberto, né? O espaço está aberto. Eu acredito assim que falta informação, né? Sim. É necessário se faz a gente tomar uma atitude agora. Sim, e tem que sair essa mentalidade tão egoísta, que pensa em si, né, em si só naquele momento. Porque, por exemplo, basta você pegar o carro e entrar na rodovia e seguir, que você vai ver carros, pessoas dirigindo, jogando uma lata, jogando um plástico. E aí eu fico a pensar, quem é que vai tirar esse plástico? Quem vai tirar esse lixo que esse cidadão está jogando na natureza? Entende? Pois é. Aí isso que tem que ser pensado, entende? Cada um não tem que pensar em varrer a casa, botar o lixo na casa do vizinho, porque a gente só tem esse planeta. É questão da sobrevivência. E isso é uma falta de respeito também, né? Sim. No nosso blog tem diversos organismos internacionais e nacionais que tratam de uma forma mais científica para quem quiser pesquisar. Não estou dizendo nenhuma asneira, entende? Eu acredito que é um serviço que a gente tem que conscientizar as pessoas, as gerações do futuro, para que mundo é que a gente vai ter. Então, ou a gente toma uma atitude, ou a gente vai sucumbir diante desse impacto que está acontecendo, em todos os aspectos, principalmente nos resíduos. O nosso trabalho aqui é informar. É informar e educar. Se cada um de nós tivermos a mesma intenção, você pode nos ajudar compartilhando esta informação. E replicando. Exatamente. Desta forma, muitas outras pessoas também vão se despertar para este problema e poderemos viver num mundo melhor. Um mundo melhor. A reciclagem, a questão da criatividade, né? O lixo eletrônico é um grande problema para a humanidade como um todo. Olha, faz 22 dias que nós procuramos aqui quem compra o lixo da carcaça da impressora, e até agora não conseguimos localizar quem tem interesse. Então é um outro detalhe, no mundo do lixo, falando de negócios, é um mundo de negócios rico, de bilhões, né? Bilhões, Então falta se despertar o empreendedor hoje para esse negócio. Para esse negócio. Veja só, em uma impressora você pode tirar 3 motores, 2 pequenos motores, que dá para fazer uma micro retífica. Olha aí, ó. Dá para fazer determinadas coisas em casa, e é uma coisa gostosa você criar, né? E tem a receita para se fazer, né? Com um liquidificador que não está usando para determinadas coisas, ele pode ser utilizado. Ou seja, em vez de não fazer nada, né? Faça alguma coisa e recupera, construtiva, né? Foi uma coisa, a criatividade, manusear, criar com os filhos, fazer uma dama em vez de comprar a dama com tampa de garrafa. Sim. Não é? E tem muitas coisas que podem ser feitas a cada dia. Podemos abrir um espaço aqui para você que está participando, de dar algumas sugestões de como você tem feito com o lixo aproveitado do lixo para construir materiais que nos ajudam no dia a dia, até no entretenimento. Sim, enfim, em brinquedos. E isso é uma coisa prazerosa. Então aguardamos as sugestões, a sua participação. Doutor, o tema é bem vasto. Nós temos bastante para falar, então nós teremos um próximo episódio sobre este assunto. Sim. Né? E eu gostaria de que você participasse e nos desse, né, o seu comentário do que você acha desse assunto, o quão é importante para você esse assunto. Vou deixar então as considerações para o senhor. Meu muito obrigado pela audiência, né? Eu espero que sirva de alerta
E uma dica é que vocês devem procurar se informar mais, né? Para aferir a veracidade de tudo que eu disse. Mas só é olhar e contemplar. Deus deixou um mundo magnífico, belo, e a cada dia a gente suja mais, né? Você vai para a praia, lixo, pinche, peixes mortos, toda uma cadeia alimentar se acabando, né? Então é preciso refletir sobre isso, mas ainda há tempo de se fazer alguma coisa. Muito obrigado. E eu termino então, doutor, dizendo, arremetendo uma pergunta para quem está nos assistindo: de que lado você está? Nosso muito obrigado, e continuamos esperando aí a sua participação nesse assunto tão importante que é o lixo. Outra uma sugestão, nós temos uma rádio web, que é a Rádio Amon-Ra, que vocês podem ouvir música, comentários sobre ela e dicas de meio ambiente, pela Rádio Net Amon-Ra. Então continue ligado conosco na Rádio Amon-Ra e também no nosso canal aqui do Pode Tudo Sem Limites. Um forte abraço e até o próximo podcast.